Como é a classificação dos subtipos moleculares de câncer de mama? E imunistoquímica? Como a gente lê? O que quer dizer? Quais são as diferenças? Porque quando vem um laudo, a gente começa, né? Nome, sobrenome e o outro sobrenome. Então a gente falou do nome. E agora, os nossos sobrenomes? Como que a gente faz? Sabe que os tipos moleculares de câncer de mama, eles às vezes causam um pouco de confusão, assim, na prática, Opa! no dia a Sei dia. muito bem, Jader. Eu, como ginecologista e obstetra que não fez mastologia, fico às vezes meio maluca. Na verdade, desde os trabalhos do Peru, lá em 2006, que começaram a ser publicados em 2006, o que ele colocou, assim, que além da gente ter aí o tipo histológico e de outros fatores que a gente analisa, né, tamanho do tumor, presença ou ausência de metástases no linfonodo sentinela, a própria imunistoquímica, ele colocou que tem mais um outro fator, que é um fator biológico, que seria como se fosse a assinatura genética daquele tumor. Grosso modo, seria o jeitinho daquele tumor. Né? Sim. E isso seria o subtipo molecular. E que ele classificou os tipos moleculares que a gente consegue, pela imunistoquímica, a gente consegue dizer qual que é o tipo molecular. A gente consegue, mais ou menos, analisando a imunistoquímica, dizer para a paciente qual é o tipo molecular de tumor que ela tem. Então, assim, o que se convencionou? Se você tem receptores de estrogênio e progesterona positivos na imunistoquímica, ele é um carcinoma que a gente chama de luminal, né? Então, o luminal é aquele que tem positividade para os receptores hormonais. E aí a gente tem também a análise do KI67, que é o índice de proliferação do tumor, que o ponto de corte que a gente considera é 14%, então abaixo de 14% ele é um tumor que prolifera pouco e acima de 14% é um tumor que prolifera muito. E a gente tem o HER2 também, que eu sempre falo que o HER2 é como se fosse uma anteninha para fora da célula, assim, né? Que, na verdade, também tem a ver com a proliferação celular, com a proliferação tumoral. É uma proteína que acaba mostrando, né, como se fosse uma anteninha para fora da célula, assim, o tipo de proliferação celular. E aí a gente classifica assim, quando você tem um tumor luminal, que tem positividade para estrogênio e para progesterona, com um KI67 abaixo de 14%, portanto que prolifera pouco, e um HER2 negativo, a gente vai ter um luminal A. Esse é aquele Perfeito. tumor que tem o melhor prognóstico. Nossa, Jader, tô adorando. Agora ficou claro. Maravilhoso. Luminal A. Ótimo. E aí, se ele tem exatamente esse mesmo tipo, só que o KI67 acima de 14%, aí você vai ter um luminal B. Então já é um tumor que tem um prognóstico não tão bom quanto o luminal A. O luminal A, eu sempre digo, é aquele que tem o melhor prognóstico, né? Porque ele Perfeito. prolifera pouco, o HER2 é negativo, e o fato de ter receptores hormonais positivos é uma coisa boa, porque a gente tem uma arma terapêutica depois, que é o bloqueio hormonal. Né? Perfeito. Aí o luminal B é aquele que o KI67 é acima de 14%. Aí a gente tem também o tipo HER2. O que é o HER2? O HER2 é aquele que tem receptores hormonais negativos, HER2 positivo, e independentemente do KI67, se o HER2 ele é positivo, a gente vai dizer que é um tipo molecular HER2. E a gente tem uma grande polêmica em relação àqueles casos em que você tem receptor de estrogênio e progesterona positivos e tem HER2 positivo também. Que polêmica Que é que o é. triplo positivo, Triplo né? Que na positivo. verdade a gente chama de triplo positivo, mas teoricamente é só mais por uma questão da gente organizar na cabeça, né? Algumas literaturas vão chamar de luminal HER2, esse tipo, porque ele seria Certo. receptor hormonal positivo e HER2 positivo, e outras dizem que o fato de ter o HER2 positivo já se sobrepõe aos receptores hormonais. Então, mesmo que ela tenha receptores hormonais positivos, o tipo é HER2, porque isso se Certo. sobrepõe. Né? Então, isso é uma coisa que varia de acordo com a literatura. Então, você vai receber laudos, né, de patologistas falando assim, subtipo luminal HER2, e vai receber laudos também subtipo HER2.
Porque realmente o que importa mesmo é essa É o positividade do HER2. HER2. Exato. Entendi. E o que mudaria seria o tipo de tratamento para poder agir em relação ao HER2 positivo ou negativo. Exato, porque quando você tem o HER2 positivo, a gente tem uma imunoterapia, né, a gente chama de terapia-alvo, né, que o mais conhecido é o trastuzumab, que é uma medicação, na verdade, que acaba bloqueando aí o HER2. Ele é uma terapia-alvo para quem tem o HER2 expresso e acaba sendo aí mais um arsenal, mais uma parte Perfeito. do arsenal terapêutico que a gente tem. Perfeito. Maravilha. E Muito claro. E tem aquele último tipo, né, que é o mais temido de Ai. todos, que é aquele que é tudo negativo. Que é quando a gente tem receptores de estrogênio e progesterona negativos e um HER2 também negativo. Esse é o famoso triplo negativo. Esse aí, realmente, ele é o que a gente mais acaba tendo o pior prognóstico, né? Porque justamente ele é um tumor que costuma proliferar muito, costuma aparecer mais em pacientes jovens. Pode ter associação também com mutação genética, então nas pacientes mutadas é o que mais aparece. E o problema dele, na verdade, é que a gente não tem o bloqueio hormonal, então a gente não tem como usar um anti-hormônio, a gente não tem terapia-alvo para ele. O que a gente tem realmente é uma boa resposta à quimioterapia, isso é uma coisa boa, né? Então, Sim. eles são tumores que respondem bem à quimioterapia, por isso que são aquelas pacientes que a gente geralmente começa a abordagem terapêutica por quimioterapia. É diferente das outras que a gente costuma abordar primeiro por cirurgia em tumores pequenos, né? Nas pacientes que são triplo negativas, aí a gente vai, geralmente, a melhor conduta para iniciar a abordagem é a quimioterapia primária. E como você falou, né? É muito comum, é mais comum a gente encontrar em pacientes jovens que às vezes não estão aí naquela faixa de rastreio. Então, o diagnóstico às vezes não é tão precoce, né? Exato. Exatamente. E aí a gente não tem esse arsenal, né? Quando a gente escuta, é positivo pra isso, positivo pra aquilo, a gente fala, é ruim. Mas na verdade, no final das contas, é bom ter aí os receptores positivos, porque a gente tem um arsenal maior de tratamento, né?